que aconteceu, e aí nós vamos primeiro usar esse estudo de caso para vocês dizerem se essas situações acontecem em Miguel Alves, qual é a opinião de vocês a respeito disso, e ao longo da minha apresentação, nós vamos encontrar mais elementos e subsídios teóricos e legais que nos ajudam a repensar esse caso que nós vamos trazer logo no início, tá bom? Vamos ver se meu negócio hoje aqui tá. Não, isso aqui não é isso aqui, peraí. Vou fechar. Maria, será que ela saiu? Neide Andrade aí, ela entra, fica 5 minutos e sai. É, ela tá com 3 vezes assim, não acompanha não. Só é pra dizer que. Olha, essa daqui tá com o áudiozinho ligado. Vou cortar o barato dela aqui. Pode desligar, né? Tem que desligar, porque senão atrapalha, dá um ruído danado. Ó, essa daqui, ó, Enzo Martins, né? Quem é essa? Professora Raimundinha. Tô vendo, não estava ligado, né? Isso. E avisar. Eu quero aqui fazer um protesto, né? Que eu vi a Clélia entelando você da rua aqui atrás desse carro. Vou te dizer, viu? Isso. Uma pessoa numa rede. Você está uma resina neste calçado e vocês aí Não. mostrando essas coisas. Não sei se é a internet dela ou é a internet daqui. Vamos. Olha, só para você ver. Eu tenho nada que atrapalhe. Leva o negócio lá para o salão e quem quiser que esteja aí, que assista junto o tema da formação. Eu vou proposital, eu liguei a câmera só para você ver. Ô, malvada, né? Então, olha, vamos lá. Então, avaliação da aprendizagem no contexto do ensino remoto emergencial. Nós vamos primeiro começar com o caso. Aí a gente conversa um pouquinho sobre o caso e aí retorna. A história de Tereza. Tereza Soares da Silva é uma aluna da Escola Municipal João Carlos Salles, localizada na comunidade rural São Francisco, município de Joaquim Andrade. É claro que a escola aqui, o nome, o município foram criados para preservar a identidade da pessoa. Ela tem 13 anos, estuda o 6º ano do ensino fundamental. Sua escola se localiza a 30 quilômetros da sede do município. Seus pais, Antônio e Maria, são trabalhadores rurais, semi-analfabetos e vivem da agricultura rudimentar dos benefícios sociais de distribuição de renda do governo federal. Desde muito cedo, Tereza ajuda o pai e a mãe nos afazeres domésticos e da roça. De acordo com a análise do seu histórico escolar, ela começou a frequentar a escola somente aos 7 anos de idade, isso porque no período em que morava numa comunidade ainda mais distante, não tinha acesso ao transporte escolar. Não frequentou a educação infantil. Quando iniciou seus estudos, teve grande dificuldade de se alfabetizar. O fato é que agora ela já tem 13 anos, cursa o 6º ano do ensino fundamental e tem muita dificuldade na leitura, escrita e matemática. Trata-se de uma menina humilde, com poucos estímulos e acompanhamento familiar na escola.
ela frequenta a escola no horário da manhã. Sai de casa às 5 horas da manhã, transportada em um caminhão velho, às vezes sem tomar café. A aula termina às 11h30. Ela costuma chegar em casa por volta das 13 horas. Quando não tem merenda, as aulas terminam um pouco mais cedo. Depois do almoço, Tereza ajuda a mãe nos afazeres da casa, algumas vezes o pai leva para a roça, em outras fica brincando com os irmãos. Costuma faltar muito à escola e às vezes não realiza as atividades escolares propostas pela escola. Ela afirma que não sabe fazer e não conta com a ajuda de ninguém para ajudá-la. Alguns professores reclamam que ela afirma não gostar das aulas. Quando vai para a escola, é atenciosa com os professores, procura fazer as tarefas de casa. Porém, tem muita dificuldade, principalmente em língua portuguesa e matemática. Suas médias mensais nessas disciplinas foram 3, 5, 5 e 7. Memorizem, 3, 5, 5, 7. Nessa sequência, no semestre, recebeu nota 5, ao final pelo sistema de médias aritméticas. No terceiro bimestre desse ano, é o terceiro bimestre, né? Está terminando. A equipe pedagógica da escola levantou o número de alunos sujeitos à reprovação escolar. Tereza é uma delas. Parte dos professores manifestaram-se dizendo que o ideal é que ela repita o sexto ano, pois, sendo aprovada para o ano seguinte, não terá condições de acompanhar o ritmo das aulas e dos conteúdos. A equipe pedagógica, juntamente com outros professores, afirmam que não. Segundo eles, a reprovação poderá afetar ainda mais a autoestima da menina, que vem de uma família, de uma situação econômica desfavorável, mas mesmo assim persiste em ir para a escola. Esta escola apresenta elevados índices de aluno com notas abaixo da média, 6. Percebe-se que existem problemas de relacionamento, colegas que não apoiam uns aos outros, não participam das reuniões, do planejamento, estudo, por não considerar importante para a sua formação. Reclama o tempo todo da sobrecarga de trabalho e da falta de tempo para planejar as intervenções pedagógicas e os processos de avaliação da aprendizagem. Se você fosse professor da Tereza, o que você faria diante dessa situação? Então, agora a gente volta para cá. Nós vamos começar aqui, né? E aí? Já vimos aí, conhecemos a Tereza, sabemos que o caso da Tereza é uma situação verídica, que aconteceu realmente. Qual a opinião de vocês? Se a gente viu que a escola está dividida lá com a situação, conhecemos o histórico, a família, a situação dela, né? Como é que ela é. O que vocês fariam? Podem ficar à vontade, porque não tem certo nem errado. Então, ninguém precisa ter medo de Raimunda Rosa, minha colega vai falar agora. Pessoal, boa tarde. Eu ouvi atentamente a história dessa estudante Tereza, se não me engano. Então, assim, eu, sendo professora dessa menina, né, que para nós não é a mesma realidade na maioria das vezes, eu ia ver melhor o caso dela, né? Ao invés de tentar reprovar e achar que ela não era capaz, eu ia ver mais de perto os problemas dela, que é o que cabe à escola fazer, buscar, né? Conhecer de perto o problema dessa garota e tentar reverter o caso dela. Porque percebi que ela era uma menina bem ativa ao chegar na escola, e era por aí que a gente já tinha que dar o primeiro passo, né? Saber que ela queria alguma coisa. Então, Tereza precisava e precisa apenas de uma ajuda maior, de uma atenção maior, né? Não deixar para lá simplesmente e virar as costas. Então, é o que nós, professores, fazem, né? Devemos fazer sempre, é buscar esse aluno, né? Essa é a minha opinião. Boa tarde. Obrigada, Raimunda. Obrigada pela sua participação, viu? Quem mais gostaria de falar? Professora, remédios. Remédios, agora eu vou anotar. Diga aí, Mar.
Não pode esquecer. Essa situação da garota, eu já vivi uma situação desse tipo, já há alguns anos atrás, quando eu trabalhei no sexto período, né? Essa garota era uma garota tímida, a situação era igual como é dessa jovem, né? Os pais também eram semi-analfabetos, mas ela, devido a ser tão tímida, ela tinha dificuldade de aprendizagem. E principalmente com relação à disciplina que eu trabalhava na época, era matemática. Nas outras, ela conseguia, mas na disciplina de matemática, ela não conseguia. Principalmente, professora, porque ela já é repetente de 3 anos, certo? E ela costumava ouvir na mesma pessoa que ela ser reprovada, que ela era repetente. Ela sofria muitas vezes de zombaria até com os colegas. E o pai dela era um pai muito preocupado, ele constantemente me visitava, falando a respeito dela, né? E já estava praticamente fechando o final do ano, e novamente ela se repetente já há 4 anos, o sexto ano, né? Aí eu sempre acompanhava ela, apesar do esforço que ela tinha, mas ela não tinha como ajuda, porque os pais, a situação dele ser analfabeto, não tinham como nem pagar uma pessoa para ajudar, né? Mas ela se esforçava. Aí eu fui procurar ver a situação dela, sempre ficava analisando a vida dela, né? Aí eu fui conversar com os outros professores, no caso, na época, né? Como era a nota dela. Alguns diziam que era a nota dela, uma nota que dava para passar, né? Aí eu fiquei pensando, o que eu faria nesse caso? Será que eu, na minha disciplina, eu ia fazer novamente ela ser repetente? Aí eu conversei com a direção da escola, aí ela disse que caberia a minha pessoa analisar esse caso, né? Eu fiquei imaginando assim, se eu fosse reprovar ela novamente, ela mais na frente ela ser repetente não. Então ela já havia colocado na mente dela que ela não tinha capacidade de nada. Aí o que foi que eu fiz? Não sei se foi uma forma errada, mas eu procurei reverter algumas notas dela, fiz outras atividades no final, entendeu? E aprovei a pessoa dela, né? Aprovei e ela passou. Quando foi no ano seguinte, o pai dela me procurou. O pai dela, novamente, eu já estava em outra turma. Ele me procurou para me agradecer o quanto eu tinha ajudado a filha dele, porque depois disso daí a filha dele estava interessada demais, inclusive está tirando notas que dava para passar. E eu fiquei muito feliz, porque essa questão da repetência dela é que estava prejudicando a aprendizagem dela. Porque eram as colegas ajudassem, não ficou aquilo na mente dela. Ou seja, eu não sou capaz. Eu não sou capaz. Né? E ela conseguiu, isso é uma das coisas, quando eu vi esse relato, eu me lembrei. Porque eu fiquei muito feliz depois, encontrei o pai novamente, e ela conseguiu terminar o ensino fundamental dela, né? Uhum, muito bem. Obrigada, Remédios, viu? Seus depoimentos são muito válidos, né? São muito bons. Mais alguém gostaria? Tivemos 2 depoimentos, né, de pessoas que acham que reprovar a Teresa naquela circunstância ali não seria o ideal, né? Não seria a saída. Alguém acha que não, que passar a Teresa também não ia resolver o problema? Alguém tem uma opinião relacionada a isso? Outra que seja divergente do que as colegas já colocaram? Então vamos conversar, tá bom? Ninguém quer mais falar? Se sentiram contemplados e contempladas já com as 2 falas? Poderão também se manifestar aqui no chat, tá certo? Quem aprova ou reprova, basta botar aí embaixo aprova ou reprova, aí onde tem essa partezinha de cima, ao lado do número de participantes, tem 47 participantes, depois tem um sinalzinho que é o chat, onde a gente escreve também as opiniões quando não desejamos falar, tá certo? Então, fiquem à vontade para vocês se posicionarem. Mais alguém deseja falar sobre... Tem uma opinião aí sobre a Tereza? Então, vamos para frente, né? Depois nós vamos fazer janta, mulher. Os homens, não sei se vão jogar bola, que nem o negócio da bola lá, que a gente falou cedo, né? Então, nós vamos começar por isso aqui.
aqui, mas só vamos voltar disso, nós vamos encontrar elementos teóricos e legais que nos ajudem a visualizar melhor o caso, a situação, e no final a gente abre de novo a discussão para chegar a um consenso sobre a história da Teresa, né? Então, assim, quando nós vamos falar sobre a avaliação da aprendizagem, a gente precisa partir desses seguintes pontos. O que é a avaliação da aprendizagem? Qual é a finalidade da avaliação da aprendizagem? Quais são as etapas do processo de avaliação da aprendizagem? Quais são os desafios e as possibilidades da avaliação da aprendizagem no contexto do ensino remoto emergencial? Então, gostaria de ouvir vocês, né? Já tivemos 2 colegas aí que já se manifestaram sobre o caso, e eu gostaria de ouvir outras pessoas. Como é que vocês compreendem essa avaliação? O que é essa avaliação e para que serve a avaliação? E vambora, né? Que o povo aqui sabe desde ontem que quando não responde, eu começo a cantar sofrência e minha voz é muito feia. Essa cantar aqui não se vá, não fica ninguém na sala. O que é a avaliação da aprendizagem? Qual é a finalidade da avaliação? Por que a gente avalia? Quais são as etapas? É difícil avaliar no contexto do ensino remoto? Por quê? Por que é difícil? Não se vá, não me abandone, por favor, porque senão vou ficar louca. Estão vendo? Começou o negócio aqui, tá vendo, José? Bora, meu povo, vamos tomar café e vamos participar. Bora. Cadê a Cléa, minha gente? Que tá me deixando sozinha hoje de tarde, a Cléa, a Nama. Cadê esse povo? Estou aqui. Pronto. Eu estou ouvindo. Eu estou tomando café. Não, eu não estou tomando café, não. Café fraco é esse que não estão participando? O meu era forte. Eu coloquei o celular bem aqui, mas eu estava ouvindo de longe, né? Porque eu estava terminando de gravar um vídeo aqui para meus alunos do 3º ano. Pronto. Aí, mas eu já enviei, porque eu mesmo faço meus vídeos aqui, tenho aqui minha lousazinha e vou improvisando e aí a gente vai levando. Tá ótimo, né? Meu amor, eu achei muito interessante aquela. Eu não assisti totalmente, né, o vídeo, né, do. Você estava explicando, vídeo não, né? Você passou, né? O estudo de caso. Falando sobre a questão daquela Teresa. criança, do aluno, né? Porque o nosso. O link já foi aparecer lá quase alguns minutos, né? Então, quando eu entrei, já estava já na metade do caminho, sabe? Mais uma vez, mas eu não sei, talvez que você, com seu conhecimento, já deve ter assistido um vídeo de uma criança, né, que ela sempre chegava atrasada na escola. Ela sempre chegava atrasada na escola, né? E lá, o professor, ele não conseguia compreender por que aquele aluno sempre estava chegando atrasado na escola. Depois ele foi atrás desse aluno e observou que ele tinha muitos afazeres, por isso que ele chegava atrasado na escola, mas não deixava de ir para a escola. Você tá com medo? Às vezes, nós temos na nossa turma alunos maravilhosos que sabem, mas tem muitos professores que ignoram aquele aluno que não sabe de nada. Aquele ali não sabe de nada mesmo, não, eu vou mesmo ficar só com aqueles que sabem. Esses aqui que eu quero. Os que eu não sabe de nada, deixa para lá, e vai deixando para lá. Mas deve ser o contrário. Claro que a gente tem que dar atenção a todos, mas vamos ver o que está acontecendo com aquele aluno, por que ele não está conseguindo acompanhar. E muitas vezes o professor, ele vê só o cérebro do aluno. O aluno, ele não é um cérebro. O aluno, ele é um corpo, ele é um todo. Também, né? Eu achei muito interessante essa questão aí dessa criança. O estudo, né? Tá certo. Obrigada, viu, maravilhosa? Mas eu quero então, continuar.
Tá. Tá, ao longo da nossa apresentação, vamos ver se a gente encontra, né, mais respostas, né, para essas perguntas aqui que eu estou colocando, que são complexas mesmo. Não é fácil da gente pensar assim rapidamente e responder. Então, antes, gente, né, eu gostaria logo que a gente pudesse se dar uma situada em como é que está o contexto da educação, os desafios da educação contemporânea hoje, né? Século XXI, nós vivemos a era das incertezas. Eu acho que depois dessa pandemia, mais do que nunca, a gente tem certeza de que estamos vivendo a era das incertezas. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Tudo é muito fluido, né? Como diz os especialistas, tudo é muito líquido, né? As relações são muito líquidas, são muito incertas, a economia, a política, né? Então, nós estamos vivendo nesse período, isso traz muitas consequências em todos os aspectos. Também estamos vivendo essa etapa da globalização econômica e cultural, o que acontece em âmbito mundial impacta diretamente na nossa economia, na nossa cultura. A gente pode citar aí o exemplo dos combustíveis, né? A Petrobras, parte de suas ações pertencem, né, a iniciativas privadas de outros países. Então, tudo isso acontece dentro de um jogo econômico muito grande, e a gente diz o que isso tem a ver com o meu botijão de gás, mas acaba tendo porque está tudo interligado, né? O dólar, quando o dólar sobe, quem produz arroz no nosso país prefere vender para fora, porque está mais caro, o dólar está valorizado, do que em abastecer o mercado interno, e aí o arroz sobe e a gente fica com dificuldade. Então, de desenvolvimento, né, da tecnologia, infelizmente, o acesso a essa tecnologia não é para todos, mas não há como negar. A gente tem o exemplo aí da questão das vacinas, que a gente demorava aí 10, 20 anos para a produção de uma vacina, e agora, através da tecnologia, os nossos cientistas foram desafiados em pensar essa vacina e está pronta em passar elas. No nosso tempo, só quem tinha acesso ao livro era o professor, não tinha nem livro para todos os alunos. Hoje a gente vive num período em que boa parte dos alunos, das pessoas, tem acesso a um telefone, tem acesso a um computador, e na internet a gente tem muitas informações, né? E a internet aí aparecendo como um dos meios, um dos canais que possibilita o desenvolvimento do ensino à distância e das atividades pedagógicas não presenciais. Tudo isso apresenta, né, aspectos positivos e aspectos negativos também, e impacta diretamente na escola, porque a escola antes, a gente trabalhava o conhecimento com o objetivo dos meninos memorizar o conhecimento dos livros e reproduzir nas provas. Mas hoje que esse aluno acessa o conhecimento a hora que ele quer, qual é o sentido de querer que o menino decore o conteúdo se ele tem acesso a diferentes fontes e se a memória é seletiva? Por exemplo, aquilo que nós fomos obrigados a memorizar no ensino fundamental, no ensino médio, e hoje, um dia depois, a gente levava uma topada e já não lembrava mais de nada, ou chegava o tempo de estudar para outra prova, para o outro conteúdo, e a gente, consequentemente, acabava esquecendo aquilo ali e memorizando as outras informações para poder repeti-las novamente numa prova, que é um instrumento de avaliação. É só para a gente pensar. Então, hoje, né, nós estamos vivendo essa época de mudança e de transformação que não tem mais volta. Né? Eu não posso mais pensar, mas eu não vou querer a internet, não vou querer que meus meninos conheçam a internet, eu não quero acessar a tecnologia, né?
eu não quero fazer parte disso tudo. Se você está no mundo, você está nessa sociedade, você vai fazer parte, as novas gerações estão imersas nessa cultura digital e não tem mais volta. Sim ou não? Esse novo modelo de sociedade em rede, né, na perspectiva de um raciocínio completo, não aceita contradição. Né? Isso a gente tem visto de uma forma muito nítida. Os conteúdos. Antes, precisávamos decorar para ter o conteúdo. Hoje, se você não lembrar do conteúdo, você acessa pelo celular e a internet é um espaço um tanto perigoso quanto maravilhoso, né? E a avaliação, ao invés de querer saber o que você aprendeu, ao invés de querer saber o que você aprendeu, o que precisamos é avaliar o que você sabe fazer com o que você aprendeu. Quem já leu as proposições da BNCC sabe que uma das mudanças que traz esse documento, que já vinha sendo proposto desde os parâmetros curriculares nacionais, é a pedagogia das competências, né? E a competência, uma habilidade, é justamente você juntar, você aliar, você utilizar conhecimentos, saberes, procedimentos em prol do fazer alguma coisa, que é o conhecimento teórico prático, né? No meio dessas situações, a escola, né, ela precisa mudar a sua postura no que diz respeito a trabalhar com o conhecimento, porque como a gente está dizendo aqui, a internet é um lugar maravilhoso, mas é um lugar perigoso. Então, o que eu faço com esse conhecimento? Onde acessar? Como utilizar? Como trabalhar? Como processar essa informação e transformá-la em conhecimento ao meu favor? Então, assim, diferente do que acontecia antes, que o foco era a memorização, hoje as avaliações, toda a dinâmica do trabalho, você não consegue desenvolver competência e habilidade trabalhando, a memorização, ela tem a sua importância, né? Porque delta igual B2 menos 4AC, se a gente não souber a fórmula, não resolve a operação. Mas, para além da memorização, é necessário saber trabalhar com o conteúdo. O que eu vou fazer com esse conteúdo? Eu vou aprender esse conteúdo para quê? Então, é importante a gente saber disso, por quê? Porque no momento em que eu vou falar da avaliação, se hoje o que existe é essa perspectiva, eu preciso caminhar junto com ela. Como valorizar o que o aluno está aprendendo no contexto do ensino remoto emergencial? Olha a sinuca, né? A sinuca de bico, como diz a história, que a gente se meteu. Antes a gente trabalhava o conteúdo, né? Selecionava o mais importante, os alunos estudavam, por vezes memorizavam, porque ninguém vem me dizer que porque a BNCC foi aprovada em 2017, que todo mundo já mudou e já transformou sua prática, que a gente sabe que isso não acontece por decreto e nem de uma noite por dia, implica em reaprender, e reaprender é mais difícil do que aprender. Então, a gente estava trabalhando isso, né? Cobrando nas provas os conteúdos mais importantes e que geralmente os alunos memorizavam, aprendiam, enfim. E agora, nesse contexto remoto, o aluno está presente para fazer uma prova. Então, como é que a gente sabe se esse aluno ele está ou não está aprendendo esse conteúdo? E aí vem esse desafio, como valorizar o que ele está aprendendo e o que ele sabe fazer com o que ele está aprendendo. Como valorizar essas diferentes formas de demonstração da aprendizagem que o professor precisa ter para avaliar, num contexto em que a observação não está sendo tão possível, pelo menos com uma parte dos estudantes. Então, é a partir disso que nós vamos trabalhar. Então, nesse cenário que a gente vive, a aprendizagem, ela é um caminho contínuo, dinâmico, em que se afirma, se constrói e se desconstrói. A gente não precisa ter medo de colocar as nossas dúvidas, os nossos impasses, porque todas essas respostas para esses cenários, eles ainda estão em construção. Ninguém está sabendo. Nós estamos aprendendo a fazer com os estudos, com as experiências e com as testagens.
tá certo? Então, o conhecimento que vocês já adquiriram no ano passado e até agora, ele é muito importante nesse sentido. Então, nesse cenário, a gente faz isso, né? A gente trabalha isso e faz na incerteza, a gente não sabe, na flexibilidade, aceitando novas dúvidas, comportando a curiosidade, a criatividade que perturba e que levanta conflitos. Eu acho que o caminho, o melhor entendimento é justamente esse. Né? A gente não tem certeza do que está fazendo e se de como está fazendo, se dá certo ou não, porque nós nunca vivenciamos isso antes. Mas nós estamos tentando. É preciso ter flexibilidade. Se a flexibilidade é um elemento importante no processo educativo presencial, numa situação dessa, é preciso ser mais flexível ainda. Aceitar essa dúvida, ter curiosidade, ter criatividade, se arriscar, propor. Né? Nós temos um espaço nesse momento, e em todos os momentos, a escola e a nossa prática, ela é um laboratório de possibilidades. E aí nós precisamos criar novos mecanismos de ensino e aprendizagem no contexto do ensino remoto emergencial. Pensar como acontecem essas duas relações de modo que os estudantes sejam menos prejudicados possível. Então, a aula, seja ela presencial ou online, é o momento em que a gente constrói o conhecimento a partir da problematização e do conhecimento de todos, buscando resposta para os problemas onde vivemos. Né? Então, a aula, ela precisa ter este momento de conexão. Nós estamos aqui, não sei se nós podemos chamar isso de uma aula virtual, nós estamos numa formação, mas juntos, desde ontem, nós estamos buscando construir esse conhecimento, vocês falando, a gente ouvindo, todos participando, e o objetivo aqui é o quê? É buscar resposta para os problemas do meio. Então, no contexto do ensino fundamental, do ensino médio, isso também não é diferente. Então, hoje, né, na contemporaneidade, o foco é a pedagogia das competências. É ela que predomina no contexto da BNCC, que é uma lei ordinária federal que normatiza a educação, cuja implementação está acontecendo agora, através dos materiais didáticos e pedagógicos que estão sendo distribuídos, através da formação inicial de professores que está sendo reconfigurada, dos processos de formação continuada, das avaliações externas, que nós falamos hoje pela manhã, que focam nesses aspectos. Então, as competências, elas se fundamentam nos 4 pilares definidos pela Unesco, né, em relação àquilo que se espera da educação. Aprender a conhecer, né, que está relacionado aos aspectos cognitivos, do conhecer a conhecer, do estudar para conhecer, do estudar para compreender, para interpretar, para fazer a leitura do mundo, que Paulo Freire diz, aprender a conviver, relacionado mais aos aspectos sociais, e que é um dos grandes desafios no mundo nesse momento. É preciso aprender a conviver em família, a conviver entre amigos, a conviver melhor no trabalho, a conviver melhor, a convivência melhor entre os municípios, estados, nações, a conviver melhor por um mundo melhor. Aprender a fazer, que está no campo da prática. De que serve o conhecimento se eu não sei usar esse conhecimento a serviço do bem maior, da melhoria da minha vida, da melhoria da minha escola, da melhoria da comunidade? Então, o que nos faz diferente das outras espécies é justamente essa capacidade de pensar, de raciocinar, de conhecer e de buscar transformar. E aprender a ser, né? A ser o quê? A ser uma pessoa melhor, a ser mais humano, a ser mais fraterno, a ser mais solidário. Tudo isso com foco nessa formação para a cidadania, que deve ser entendida, né, de uma forma mais pragmática, ou seja, de uma forma mais prática para o nível local, associando-se diretamente com a melhoria da qualidade de vida da cidade, do bairro ou até mesmo de uma instituição. Ainda essa semana, né, eu estava conversando com um grupo de professores, que eu já nem me lembro mais, que é tanta reunião, né, mas a gente estava comentando assim, qual é o sentido, era com meus alunos da UF, qual é o sentido, às vezes, de uma educação, né, que só foca, não, você está aprendendo o conteúdo para ser alguém no futuro. Então, nós somos as pessoas do presente, o que nós aprendemos para melhorar a nossa vida hoje.
a educação, ela tem muitos objetivos. Eu não estudo, não é só para passar no Enem, porque para passar no Enem é o mínimo de pessoas que passam. Eu estudo para aprender os conteúdos, para viver melhor, para compreender melhor a realidade, para me socializar melhor, né, para utilizar esse conhecimento a serviço da minha qualidade de vida, me relacionar melhor, interagir melhor. Então, a escola, ela tem esse papel e a gente precisa ressignificá-lo no sentido de que ela tem um sentido maior na vida das pessoas. Então, faça esse panorama. A escola, ela precisa compreender o conhecimento, se baseia nessa busca de relações que ajuda a compreender o mundo em que vivemos, né, numa dimensão da complexidade. Então, por exemplo, quando a gente fala no contexto da pandemia do coronavírus, do momento que nós estamos vivendo, quais oportunidades os estudantes estão tendo para compreender os impactos sociais, econômicos e da saúde pública relacionados à pandemia do coronavírus, né? A escola, as pesquisas mostram que ela tem um importante papel nesse momento de conscientização e que uma das primeiras temáticas que a gente deveria ter levado para a escola e para as famílias através da escola seria trabalhar justamente esse tema através de projetos, né? A pandemia do coronavírus, para que as crianças, os adolescentes tenham oportunidade de pensar melhor sobre o atual momento e porque esse conjunto de medidas estão sendo tomadas. Pensar a escola como um espaço de vida e de relações. E utilizar estratégias que visem cada vez mais a superação dessa fragmentação do conhecimento através das disciplinas, né? De pensar ali só no meu quadrado, de pensar ali só na minha gaveta, né? De pensar ali só no ano, na série que eu trabalho, mas de estar pensando o trabalho no município como um todo, né? Estar pensando a aprendizagem como um todo. E aí amanhã nós vamos trabalhar sobre essa questão dos projetos didáticos, dos temas geradores, das trilhas de aprendizagem como possibilidade didática no contexto emergencial. O fato é que é preciso avançar, e quem avança é quem se coloca a favor da transformação, né? Nesse contexto, a avaliação, né, da aprendizagem, ela assume um papel muito importante. O que é avaliação? Então, a palavra avaliar, do latim, do latim a mais valere, significa atribuir um valor, um mérito, um objeto. Eu estou fazendo o meu almoço. Então, o tempo inteiro eu vou provando, não é? E eu vou provando e eu vou vendo se está bom ou se não está. Eu vou atribuindo um valor, um mérito. Eu digo se está gostosa, se tiver ficado salgada, eu coloco uma batata, se tiver ficado insosso, eu coloco mais sal, se não tiver tempero, eu ajusto o tempero. Então, a avaliação tem esse sentido de colocar atribuir um valor e um mérito. Na aprendizagem também não é diferente. Então, eu vou sair de casa, eu acordo, eu me arrumo, eu vou no espelho justamente para mim atribuir um valor e um mérito. Tá bom? Não tá bom? Eu preciso trocar. Então, o Lucchesi, que é um dos grandes especialistas desse tema no Brasil, diz que a avaliação é o ato de investigar a qualidade de algum objeto e emitir um juízo sobre ele. Eu provo a comida para ver se está boa, eu troco a roupa e eu olho no espelho para ver se está bom, eu avalio a aprendizagem para saber se os alunos estão aprendendo ou não, né? Então, a avaliação, ela implica em clareza sobre sobre 3 questões, né? Você vai avaliar, você precisa pensar o que queremos investigar. O que eu vou avaliar? Eu só vou avaliar o que eu trabalhei. Tá certo? Se eu não trabalhei um conteúdo, se eu não trabalhei uma habilidade, para que eu vou avaliar? Eu não trabalhei para saber se o menino é autodidata. Se eu não trabalhei, né? Isso é muito importante. Eu sempre falo isso, mas uma vez estava numa formação em Castela e a professora disse: eu coloquei mapa na prova e todo mundo tirou nota baixa. Ninguém soube trabalhar com legenda em mapas. Todo mundo tirou nota baixa, aquilo, né? Eu disse, como foi que você trabalhou os mapas? Eu imaginei assim, talvez que ela tenha só mostrado no livro, né? E não aprofundou, então os meninos não entenderam o que era a legenda. Ela disse, não, eu não expliquei no livro não. Ora, se eu tivesse explicado o que era mapa, todo mundo tinha tirado 10.
Então, essa professora, ela está totalmente equivocada sobre o que é avaliação da aprendizagem. É na cabeça dela, a avaliação da aprendizagem, ela é um instrumento para punir os alunos, né? Para dar realmente nota baixa aos alunos. E tem gente, infelizmente, que ainda se identifica com isso. Avaliar, agora eu vou matar. Ou que trabalha coisas muito fáceis na aula e no dia da prova começa a pegar a questão da PUC, questão não sei de onde, da Unicamp. Então, para que você está colocando aquilo ali? Você trabalhou na sua aula complexidade dessas questões? Né? Então, a gente avalia efetivamente o que a gente trabalhou. Um segundo ponto, com quais instrumentos nós queremos coletar os dados da realidade da nossa prática educativa? Então, às vezes, as pessoas, elas confundem a avaliação da aprendizagem com prova, por exemplo. Né? Prova é um instrumento de avaliação da aprendizagem. Então, ela é só um instrumento. A avaliação, ela é um processo que ocorre em 3 etapas, que nós vamos ver a seguir. Então, quais instrumentos? Existe uma imensidão de instrumentos. E eu, como professora, eu posso criar os meus instrumentos também. Né? Eu posso decidir pelos meus instrumentos. Porque a escolha de um instrumento vai depender do tipo do conteúdo que você está trabalhando e do que você quer saber que os alunos aprenderam. Então, a prova é só mais um instrumento. Ao longo dessa apresentação, nós vamos conhecer diversas possibilidades de instrumentos. E depois saber quais são os critérios que eu vou ajuizar para dizer a qualidade do que eu estou avaliando. Então, é preciso que a gente tenha claro e deixe claro para os estudantes quais são os critérios que a gente usa para tratar sobre a qualidade daquilo que nós estamos querendo ver, a qualidade daquela aprendizagem. A minha prova é de língua portuguesa, eu vou trabalhar uma produção de texto, quais são os critérios? É a coerência? É a correção ortográfica? É o uso da pontuação? É o uso do parágrafo corretamente? É se o texto contempla início, meio e fim? Eu vou trabalhar e vou usar a observação para mim ver, né, alguns aspectos dos alunos. É a participação deles nas aulas que eu vou considerar, é a qualidade das atividades que eles vão fazer. Então, a gente precisa ter isso muito claro. Isso não pode acontecer de uma forma improvisada. Então, a avaliação, ela é uma ação voltada para o futuro. A avaliação, ela envolve você conhecer a realidade, medir, né, e projetar, tá certo? Então, eu sei o que eu quero investigar, eu decido qual é o instrumento, vou fazer uma prova escrita, eu coleto os dados e ali eu medi. Tá certo? Medir, porque a avaliação é como o Lucchesi disse aqui atrás, né? Ele acabou de dizer, ó, investigar a qualidade, atribuir um valor. Quem é avaliado quer saber como foi o seu resultado. Então, eu medi. Se eu parar bem ali, eu sou uma professora de história, vou fazer uma prova sobre as comunidades primitivas, já sei. Vou querer uma avaliação que os meninos participem durante a aula, como critério, qualidade, respostas coerentes com aquilo que foi estudado durante o mês. Pronto, defini os meus critérios. Instrumentos, vou usar uma prova como instrumento, defini. Apliquei a prova, analisei e só registrei na ficha de nota, então o meu processo de avaliação acabou no medir. Ele não se completou. Ele somente pode ser chamado de processo avaliativo quando você investiga, mede e você usa aquele resultado para planejar e propor intervenções. Quando você caminha, vai além. O medir, ele fica no presente e no passado. Mediu ali, botou
aferir o resultado daquela nota. A avaliação é uma ação para o futuro. Eu analisei, conheci a realidade, a partir daquela realidade, eu vou replanejar para alcançar no outro mês um resultado melhor, passar um exercício para quem não conseguiu, fazer aquilo que a Remédios colocou. Eu fiz mais atividade com ela, eu avaliei novamente, eu conversei com ela, eu falei com a família dela. Então, ali a gente vê um processo de avaliação que se completa nos 3 tempos. Por isso que, às vezes, quando a gente vai falar desse tema, alguns professores, tem que ser mesmo é que nem o Enem. Cuidado, o Enem só vai até no medir. Porque o Enem é um teste, tá certo? Então, o teste, não tem que fazer assim, porque no concurso público, cuidado, o concurso público também é um teste. Ele só vai até no medir. Nós estamos falando aqui de avaliação da aprendizagem na educação básica. E a avaliação da aprendizagem na educação básica se faz nesses 3 tempos. Então, a avaliação, ela deve partir da realidade, a ela retornar para transformá-la. Se não realizar esse processo, não pode ser considerada como tal. Sua razão de existir, sua razão de ser, terá deixado de existir. Primeira coisa que a gente precisa compreender o que significa a avaliação da aprendizagem nessa etapa. Então, como tem sido, as práticas avaliativas têm subsidiado as decisões no ensino remoto. A gente tem analisado as devoluções dessas atividades, o que revelam esses instrumentos que voltam. Que outros instrumentos nós podemos usar? É para a gente pensar. Então, para que a gente avalia, né? A gente avalia os alunos com diferentes objetivos, porque a avaliação da aprendizagem, ela tem funções diferentes e complementares, não é? Então, a gente avalia para saber os conhecimentos prévios que os alunos já têm para trabalhar a partir deles. Uma colega hoje falou isso quando estava falando do primeiro ano, do segundo ano do ensino fundamental, que fez um diagnóstico, né, que já sabe qual é a situação, ela está falando disso, de identificar os conhecimentos prévios, de conhecer as dificuldades para planejar as atividades mais adequadas para ajudar a superá-los. A fala dela hoje pela manhã ilustra muito bem isso. Para verificar se o que eles aprenderam e o que nós ensinamos e assim decidir o que nós precisamos retornar nos conteúdos. Eu lembro que eu ouvi também isso, eu não sei se foi a Cléia que falou, quando eu percebo que não aprenderam, eu retomo o conteúdo e aí eu trabalho novamente aquele conteúdo, porque... Fui eu. Pronto, Me atrapalhei. a autora apareceu. E porque considera que aquilo é importante, se não souber um conteúdo básico, como é que ele dá sequência, que às vezes um conteúdo, ele é chave para a aprendizagem de outro, né? E para definir os encaminhamentos relativos à progressão do aluno de um ano para o outro. Quando chega no final do ano, a gente precisa prestar conta com a comunidade escolar e dizer quem vai ser aprovado e quem não vai ser aprovado. Então, aqui a gente viu que a avaliação, ela aparece com 3 funções diferentes. A função diagnóstica, a função formativa e a função sumativa. Aí, Mundinha, qual é a melhor? Não tem melhor, porque a gente avalia com funções diferentes, né? Cada uma tem a sua relevância dentro do processo educativo. Né? E a gente questiona com que objetivos estamos realizando as avaliações no contexto remoto. É com o objetivo só somativo para colocar uma nota, ou nós estamos utilizando essa avaliação com o objetivo de diagnóstico, com o objetivo formativo de eu mudar a metodologia, de eu mudar o módulo que eu estou mandando, de eu chamar aquele aluno, de conhecer aquela família, de propor outras questões para que o ato avaliativo ele se contemple nesses 3 tempos que eu coloquei anteriormente. Então, a avaliação educacional, ela acontece em 4 níveis. Hoje pela manhã, nós trabalhamos o nível mega, como as avaliações internacionais, o PISA, por exemplo, que querem saber a qualidade da educação entre países, a avaliação macro, que são as avaliações nacionais, como a prova SAEP, e nas internacionais, a prova SAEB, que era a prova Brasil, e a prova SAEP, que é a prova Piauí, que tem o objetivo de conhecer a qualidade da educação no município e direcionar ao resultado da política pública.
Tem a avaliação no contexto meso, que é o contexto da escola, a gente fala no aluno, mas quais são as condições que estão sendo dadas para aquele aluno ser avaliado? O professor tem a formação adequada, está tendo condições de trabalho, a família está orientada, está tendo os materiais, ele está tendo aula, ele está tendo oportunidade de aprender, porque é muito simples chegar para o aluno e dizer, você não sabe, você vai ser reprovado. Mas e aí, o que foi oferecido efetivamente, verdadeiramente, para que esse aluno tenha condições de aprender? E a avaliação no contexto micro, que é o que nós vamos nos deter nessa avaliação, que é a avaliação no âmbito da prática pedagógica do professor. Então, no contexto micro, é a sala de aula, né, o campo do estágio, é a sala de aula, é a prática educativa do professor, a abrangência dela é esse. Ela tem 3 modalidades, eu já ilustrei ali, diagnóstica, formativa, somativa, não tem uma finalidade melhor do que a outra, depende dos nossos objetivos, do que nós estamos querendo fazer, cada uma tem a sua função, é importante que a gente possa usufruir dessas diferentes funções em diferentes momentos, às vezes uma avaliação diagnóstica tem um caráter formativo também, enfim. E a avaliação da aprendizagem, ela deve se pautar no que diz o artigo 24 da Lei de Diretrizes e Bases, que é a lei que direciona a educação brasileira. Tem que ser contínua, né, e cumulativa ao longo do processo, então o resultado pontual ali não pode prevalecer sobre o que o aluno consegue construir ao longo do processo. Os aspectos qualitativos, eles têm que se sobrepor sobre os quantitativos, e aí a gente vai ver o que é esse aspecto qualitativo, que não é muito compreendido na escola, ou que é compreendido de diferentes formas. Os resultados ao longo do processo sobre os eventuais resultados de provas finais. Se aquilo que ele demonstrou ao longo do processo for melhor do que a prova final, então é o que prevalece. A obrigatoriedade da recuperação dos estudos e é paralela ao longo do ano letivo. Isso quer dizer que não é, fez uma prova, o menino não conseguiu, aí faz de novo a mesma prova. Não é a recuperação do conteúdo, é a recuperação do aluno e ela acontece de diversas formas. Através do reforço no contraturno, da jornada ampliada, através de uma atividade extra que eu posso mandar para casa para ele todo dia e conversar com a família, ele vai fazer uma a mais, através de um trabalho, através de um grupo individualizado, que eu separo os alunos. Quem não lê, eu trago mais para frente e faço atividade diferenciada. Então, isso é recuperar de um seminário que eu coloquei com um grupo de geografia que teve baixo rendimento naquela prova. Então, além de assistir às aulas, eles vão fazer um seminário daquele conteúdo, como uma forma de estar recuperando, de estar reestudando o que eles não conseguiram. Então, recuperação da aprendizagem paralela é isso, são essas oportunidades contínuas que a gente vai criando ao longo do processo e permitindo que o aluno retome o conteúdo. Um aluno que eu chamo 10 minutos no final da aula, reexplico o conteúdo só para ele, depois passo uma atividade para ver se ele entendeu melhor e conseguiu, tá certo? Então, é isso que é recuperação paralela. E aspecto qualitativo. O aspecto qualitativo tem sido muito mal compreendido. A maioria dos professores e das redes de ensino entende o aspecto qualitativo como sendo apenas conteúdos atitudinais, né? Então, a gente precisa, não é só conteúdo atitudinal, não é só as atitudes, não são só os comportamentos. Fez tarefa, ganhou um ponto. Chegou na hora, ganhou um ponto. Participou, ganhou um ponto. Eu não estou dizendo que isso é errado, que isso não seja atitude, mas não é só isso. Então, os conteúdos, os aspectos qualitativos são a mudança do conhecimento do sujeito. O mais importante não é o conteúdo, é o aluno aprender. E para o aluno aprender, eu vou criar essas diferentes situações ao longo do processo para estar revisando com ele. Busca da qualificação através das práticas, né? Se eu estou trabalhando e os meus alunos não estão conseguindo com aquela minha abordagem metodológica, é necessário que eu reflita e desenvolva outras práticas, outras atividades. Nós somos diferentes, aprendemos de forma diferente. Então, eu trabalho com meus alunos, a gente faz, em cada componente curricular, a gente está em 3 paradas avaliativas.
Então, eu procuro mesclar diferentes oportunidades. Eu uso seminário, porque o seminário, quem fala bem, quem expõe bem, ele tem uma oportunidade boa de demonstrar o que ele aprendeu. Eu faço uma produção escrita, porque quem não fala e é tímido, ele vai ter uma excelente oportunidade de escrever sobre o que ele aprendeu. E aí eu faço uma avaliação, uma prova escrita, que é individual, porque aí eu sei, aquele que tem uma habilidade maior com prova também vai ter esse momento. Então, a prática, ela deve ser diversificada, porque os alunos, eles são diferentes, né? Nós somos iguais perante uma legislação, entre aspas, que eu estou colocando. Mas ninguém é igual a ninguém. Nós somos diferentes em aspectos biológicos, desde os aspectos culturais e dos aspectos biológicos e físicos também. E por sermos diferentes, nós não aprendemos as mesmas coisas no mesmo tempo e da mesma forma. Algumas pessoas são mais visuais, aprendem mais olhando, outras aprendem mais fazendo, outras aprendem mais lendo. Então, a gente precisa diversificar a prática para ela ser mais inclusiva. A avaliação enquanto investigação docente, é importante a gente saber que aquele resultado também não é só o resultado da aprendizagem. Aquele resultado é a qualidade, reflete a qualidade do ensino também, tá certo? A provisoriedade do registro, quando eu falo em recuperação paralela, eu vou voltar para cá, um aluno tirou, né, fiz a prova, um aluno tirou ali 5 pontos. Eu passei um seminário, dei uma oportunidade para esse grupo, lá o grupo do sexto ano de História, eles fizeram um seminário e apresentaram no final de uma aula para mostrar que aprenderam. Então, aqueles 5 pontos, com aquela recuperação, aquela atividade, se eles tiverem recuperado, aquela nota anterior acaba se tornando provisória em detrimento desse novo resultado. Porque, como a LDB diz, os resultados ao longo do processo se sobressaem em relação a resultados pontuais, tá certo? É importante a gente entender isso. E o qualitativo, não apenas como atitudinal, como esses pontinhos que a gente vai dando, mas como a análise de possibilidades cognitivas dos educadores em relação às noções de conhecimento e do crescimento do aluno ao longo de todo o processo. Aí eu trouxe aqui um caso, né, que está lá na história da Tereza. Então, os aspectos qualitativos também prevalecerão sobre os aspectos quantitativos em termos de decisões para aprovação e reprovação dos estudantes. Veja um exemplo. Um aluno que obteve notas 3, 4, 5 e 8, nessa sequência, no semestre, recebeu nota 5 ao final do sistema de notas aritméticas. Outro aluno que obteve as notas, vamos observar, 8, 5, 4 e 3, entretanto, também ficou com a média 5. Os 2 alunos foram reprovados. Analise qualitativamente a sequência das notas e responda. O resultado da média final contemplou os aspectos qualitativos? Como considerar os aspectos qualitativos para a decisão de aprovação nessa situação? O que vocês acham? É justo que os 2 sejam reprovados? Não se vá. Não me abandone, por favor. Bora? O que é que vocês acham aí? Se fizer uma média, dá 5, em ambos os casos, não dá? Mas vocês acham que esses alunos estão caminhando da mesma forma? Vocês estão aí, meu povo? Aí vê que minha conexão caiu e eu tô aqui sozinha, faz hora. Alô, alguém ainda tá aí na sala, minha gente? Eu tô aqui, Leo. Ah! É a Cléa, é? É a Nama. Ah, é outra pessoa. E aí, o que você acha, minha amada? É porque eu não lhe vejo aqui. Ô, nome Só vendo. doce. Mas, pô, deixa eu ligar essa câmera, que eu desligo a câmera. Eu liguei. Aqui, eu Pronto. tô descabelada. É porque eu não vejo vocês, eu só vejo meu slide. Nesse Meet aqui é ruim que a gente só vê o slide. É que eu desliguei a câmera, porque aqui a internet é muito boa. É, tá? pode ligar por Aí é enquanto, por viu? isso. Vocês podem só falar. Aí por isso que eu fico sozinha aqui e fico perturbadinha.
O que é que vocês acham? É a mesma coisa? Cadê os professores que eu não escuto? Só escuto as professoras, não escuto os professores. Cadê os professores? O que é que vocês acham, minha gente? Vambora. Na atual situação que a gente está vivendo, costuma ser a mesma coisa? Não importa a ordem das médias, se tirou a média assim, é o que está valendo? Alguém vai falar. Professora, boa tarde. Boa tarde. É que eu estou corrigindo umas provas aqui, por isso que eu estou de máscara. Eu estava fazendo umas contas aqui, porque eu estou corrigindo as provas, né? Não prestei bem atenção no conteúdo. Eu estou ligado aqui, mas só repita bem a situação para mim pegar aqui o fio do negócio. É para decidir sobre os aspectos qualitativos, que eles são muito mais do que conteúdos atitudinais, que geralmente a gente avalia dessa forma. Então, para a gente pensar nisso, um aluno tirou a nota 3, 4, 5 e 8 nessa sequência, e no final do semestre teve nota 5 que foi reprovado. O outro aluno teve as notas nessa sequência, 8, 5, 4 e 3, e também ficou reprovado. Os dois foram reprovados. Nós estamos querendo saber se esse professor que reprovou os dois alunos, se ele considerou ou não os aspectos qualitativos. Ao meu ver, ele não considerou o aspecto qualitativo. Porque o aspecto qualitativo, ele depende de cada situação que estamos vivendo. Por exemplo, agora, a gente tem que ter um aspecto qualitativo mais que aquele que a gente avaliava até então, quando estavam regularmente presentes, né? Agora, a gente tem que ter uma visão de que, além de o conteúdo, ainda tem outras dificuldades que a gente tem também que colocar dentro do processo avaliativo dos nossos alunos. Então, eu acho que o qualitativo, ele tem que ser paralelo e tem que ser também eficiente de forma a não excluir as dificuldades que o aluno está passando, entendeu? Eu acho que daria para fazer uma avaliação de forma que fosse aproveitado o qualitativo desse pessoal, né? Já que as médias aritméticas não deu para somar e dar uma nota, então, no caso nosso, como professor, nós teríamos que criar uma forma de trazer esse aluno para conseguir essa nota, não pelo mérito somente da aprovação, mas sim pelo mérito da aprendizagem. Eu acho que é mais ou menos por aí. Tá certo, né? Obrigada. Mais alguém gostaria de dar opinião sobre como é que vê aí essa questão dos dois alunos? Professora. Sim, pode falar. Eu acho assim, muito interessante não seria justo para uma avaliação qualitativa eficaz, é necessário que os sujeitos envolvidos no processo, ele cresceu, né? Teve um crescimento. Tem duas pessoas falando, né, gente? Só um minutinho. Então, quem está na sala tem que, né, organizando a sala, tem que ver isso. Então, uma fala, depois a outra fala, tá bom? Posso falar? Sim, fala, depois a gente vê a outra pessoa. Nesse processo, né, qualitativo, né, para uma avaliação qualitativa eficaz, é necessário, né, que os sujeitos envolvidos no processo questionem a relação ensino-aprendizagem, né, na qual estão inseridos, né, e que identificam os conhecimentos construídos, né, com a dificuldade, a forma dialógica, né, etc. e tal. Né, porque a gente, como eu lhe falei, né, no começo, a gente tem que ver o aluno, né, não só o cérebro do aluno, mas o corpo todo, né, ver o porquê, né, de tudo, não só aquela nota, né, e sim, porque a gente tem que dar uma nota, é lógico, né, porque, como você falou, os tipos, né, de avaliação. Mas existem também as variáveis, né, que influenciam na aprendizagem, né, o processo socioeconômico e cultural, né, o contexto, né, o processo,
etc. E tal. É uma gama de coisas, né, que é envolvido em relação a isso. É meu ponto de vista, né, em relação a essa questão do qualitativo. Uhum. Tinha outra pessoa que estava falando, né? Essa outra pessoa gostaria de falar agora? Sim. Professora, se Sim. nós analisarmos por esse ângulo, que os dois alunos ficaram com a mesma nota 5, veja bem, o primeiro aluno, ele cresceu, né? Ele progrediu, vamos dizer assim. Ele começou com 3, terminou tirando 8. O segundo foi o inverso da situação. Ele começou com 8 e terminou tirando 3. Então, vamos dizer assim que a gente seria um contexto diferente. O que cresceu, a gente ia continuar trabalhando, claro. Agora, o segundo, teria que ser feito um trabalho diferenciado nesse contexto do processo ensino-aprendizado, no caso da recuperação. E acredito que esse segundo deveria ter um olhar diferenciado desse primeiro, diante do contexto que um cresceu e o outro foi decrescente, né, o resultado. Então, qual seria o motivo que esse aluno começou com 8 e foi regredindo? Então, aí entra o caso do professor, está revendo a situação, revendo o planejamento, revendo qual o problema que esse aluno defasou. Muito bem, né? Então, você chegou, assim, num ponto muito importante, né, dos aspectos qualitativos. Todas as questões colocadas pelos professores anteriores também são importantes e contam, mas essa questão do resultado ao longo do processo sobre os eventuais resultados parciais também se refere a isso, né? Observar a melhoria do aluno ao longo do processo. Então, qual sentido faria reprovar um aluno que a cada mês que passa, ele está demonstrando que aprendeu mais? Às vezes, aqui, se a gente pensar de um 3 para o 8, tem um crescimento que basicamente triplica, né? Então, será se aquilo que esse aluno não sabia aqui, quando ele tirou 3, será se ele não já superou quando ele chegou aqui no 8, considerando que os conhecimentos e dos conteúdos são progressivos? Então, quando a gente diz registro provisório, vê o crescimento da aprendizagem do aluno ao longo do processo, a gente também está se referindo a isso. Isso também é aspecto qualitativo que deve ser avaliado pelo professor e pelo conselho de classe no momento de decidir pela aprovação ou reprovação. Mais um estudo de caso, tem que ser rápido. A professora Ana solicitou que as crianças do primeiro ano olhassem à sua volta e desenhassem exemplos de seres vivos e não vivos. Avalie o resultado numa perspectiva qualitativa. Aí ela colocou aí, né? Ser vivo, tá aqui, tá vivo, realmente. Seres não vivos, tá morto. Então, no contexto da pandemia do coronavírus, principalmente, acho que as crianças estão se deparando demais com essas situações. E aí, essa criança, o que vocês fariam? Considerariam a questão certa ou errada? Professora. Oi? É a Sandra, eu estou aqui em União, mas eu entrei agora, né? Eu consideraria essa situação bem aí, porque para a criança, nós somos seres vivos, né? E chega um determinado momento que a gente termina morrendo, que foi o que ele ilustrou aí nessa outra ilustração. Então, a criança, ela raciocinou dessa maneira. Então, eu consideraria o raciocínio dela. Isso. Então, Sandra, o que a gente, aí com as suas palavras, o que a gente tem que compreender? No momento de ver uma questão, porque quando a gente faz uma questão, nós precisamos nos policiar como professores, às vezes a gente já faz a questão querendo ver aquela resposta. Então, às vezes, nós acabamos cegando, se não tiver aquela resposta que eu quero, está errada. E aí você está colocando como professora que o professor deve ter esse olhar mais aguçado. O que o aluno quis demonstrar? O que ele colocou está totalmente errado?
ele mostrou um raciocínio lógico na construção do conhecimento, isso também é pensar a avaliação e pensar a correção da avaliação a partir de um aspecto qualitativo, do que o aluno já consegue demonstrar que sabe. Tá certo? Muito bem. Então, vamos para frente. Então, a avaliação, o ensino e a avaliação, eles são um caminho cruzado. Na perspectiva tradicional, a ênfase é no conteúdo e a avaliação é vigiar se aprendeu o conteúdo e punir. Se não aprendeu o conteúdo, é reprovado. Por que é importante a gente falar sobre isso? Porque toda prática tem uma teoria que fundamenta. Você pode não conhecer ou não aceitar que aquela teoria é o que fundamenta a sua prática. Mas toda prática tem uma teoria, seja ela consciente ou não. Então, quem só foca em ensinar o conteúdo e em anotar a nota na ficha, e em dizer se está reprovado ou reprovado, ou até gosta de reprovar, ainda tem a sua prática fundamentada numa perspectiva tradicional. Na pedagogia nova, renovada, a ênfase é nos métodos, né, nos métodos de ensino. E a avaliação, ela tem o objetivo mais de acompanhar a aprendizagem do aluno e acolher para poder criar novas situações que visem a aprendizagem. Na tecnicista, né, que muitas pessoas dizem que a BNCC é muito tecnicismo, outro diz que está mais na pedagogia renovada, outro na pedagogia das competências, tem uma confusão de teóricos sobre isso, mas vamos lá. Pedagogia tecnicista, década de 60, 70, a ênfase era nos objetivos. E a avaliação acompanhar se os objetivos foram alcançados. Eu lembro daqueles planejamentos, por isso que a gente tem trauma de planejamento, que tinha que ter aquela ruma de objetivo. Na pedagogia sociocultural, libertadora, libertária e histórico-crítica, libertadora aí com Paulo Freire, né, como principal representante, histórico-crítica com Saviani no Brasil, libertária com Miguel Arroyo, enfim. A ênfase é no contexto. Vocês já falaram, o nosso colega acabou de colocar essa questão, olha, acho que a avaliação, ela precisa considerar o contexto histórico-social que o aluno está vivendo. Então, a ênfase aqui é em possibilitar a formação do cidadão transformador. Quem considera muito isso está ancorado mais nessa perspectiva. E das competências, que é o que a gente está falando, BNCC, a ênfase é o mundo do trabalho, são as habilidades, a aprendizagem das competências e das habilidades, e o foco da avaliação tem sido verificar se o aluno desenvolveu as competências e as habilidades. Então, é importante a gente compreender isso para a gente entender qual é a teoria que fundamenta a nossa prática avaliativa. Num processo de avaliação, a gente precisa considerar que tem os diferentes tipos de conteúdos e a forma como a gente aborda e avalia esses conteúdos. Então, tem os conteúdos factuais, para saber se o aluno aprendeu sobre os fatos e os acontecimentos, né? A gente vê história, geografia, ciência, todos os fatos e acontecimentos permeiam todos os componentes curriculares. O melhor são as perguntas orais, né? E as avaliações escritas, para avaliar esse tipo de conteúdo. Nos procedimentos conceituais, se ele aprendeu os conceitos, se ele domina os conceitos, a melhor forma é a observação e a prova escrita. Nos procedimentais, se ele sabe usar os procedimentos, está relacionado ao fazer, a observação e as perguntas escritas também. No caso, se o procedimento for um procedimento cognitivo, como fazer um gráfico, fazer uma tabela, né? E os atitudinais são as atitudes, os comportamentos, os valores, que também são muito importantes. Então, eu avalio isso principalmente por meio da observação. Não posso fazer uma prova sobre companheirismo, solidariedade. Então, como é que eu sei que é respeitador, que é companheiro, se é amável? Por meio da observação. E é importante a gente ver como é que a nossa prova, como é que é o nosso processo de avaliação, né? Que a prova é só um instrumento, como é que o nosso processo de avaliação contempla esses diferentes conteúdos, porque todos eles são importantes para a formação dos estudantes e devem ser considerados, tá certo?
Então, vamos lá. A avaliação deve ter um processo abrangente, ele envolve aluno, professor, mas não é só aluno e professor. A equipe pedagógica e administrativa deve também fazer parte desse processo. A estrutura física da escola, as condições de trabalho também interferem. Ele é contínuo, é ao longo de todo o processo. Ele é multidimensional, ele tem que contemplar todos esses conteúdos factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais, deve ter um caráter sempre de diagnóstico e deve ser inclusivo, né? Possibilitar a superação das deficiências de aprendizagem dos alunos. Se eu experimento a comida é para colocar batata, colocar mais sal, colocar mais tempero, por que no processo de avaliação não avalio com o objetivo também de gerar essa transformação? Então, quais são as técnicas e os instrumentos, né? Vamos partir agora para a última etapa. Como avaliar? Então, a avaliação é um processo, ao longo, né, de todo o processo, do ano letivo, contínuo, os resultados do processo se sobressaem sobre os pontuais, que consideram os aspectos cognitivos. A recuperação paralela é ao longo do processo, por meio de atividades, por meio de reforços, por meio de atendimento individualizado, em pequenos grupos. Eu tenho que avaliar os diferentes conteúdos, não é? Ele tem que considerar aqueles aspectos anteriores, ser inclusive é quando você usa diferentes instrumentos. Agora, com que instrumentos? Tem uma série de técnicas e de instrumentos, nenhum dá conta do processo educativo como um todo, e nenhum é melhor do que o outro, depende do que você quer saber. Então, as técnicas, são 3 técnicas, né? Vou ligar aqui, né? São 3 técnicas, né? A observação é o mais rico, por isso que na pandemia está tão prejudicado, que a gente não tem como observar, né? A inquirição, né? Que é mais pessoal, né, interação pessoal, e a testagem. Então, aqui na observação, eu posso usar lista de checagem, escala de classificação e escala de atitude. Nós vamos mostrar algumas coisas. Na inquirição, eu posso usar o questionário, agora no Google Forms tem muitas possibilidades de uso de questionário, o problema é que os alunos não têm acesso à tecnologia. A entrevista, o inventário também, e na testagem, eu tenho os testes padronizados e tenho os testes construídos pelo professor. Aqui nos testes padronizados, eu poderia dar um exemplo aqui, os simulados, e tem os testes, né, as provas construídas pelo professor. Dentro das provas construídas, eu tenho as provas com itens objetivos e as provas com itens dissertativos. Depois, nós vamos fazer um encontro sobre prova operatória, que é uma outra possibilidade. Então, além disso, né, é importante a gente colocar, nós temos um leque de possibilidades. Autoavaliação do aluno, né, onde ele é desafiado a refletir sobre o que ele aprendeu. Sempre coloquem nos módulos a autoavaliação para ele se autoavaliar. O que você aprendeu? Quais são as suas dificuldades? O que você gostou, o que você não gostou? Né? Porque é um momento de reflexão que ajuda a gerar essa reflexão e essa busca de autonomia. O portfólio está sendo um dos instrumentos mais aconselhados de uso na pandemia. Porque o professor, ele pode colocar aquelas atividades avaliativas que ele está mandando, a prova escrita, mas ele pode também selecionar algumas atividades diferentes e mais outros instrumentos paralelos para compor esse portfólio que no final do ano vai decidir pela aprovação ou não dos estudantes. O diário, que é um caderninho onde o aluno faz a síntese do que ele aprendeu todo dia, também está sendo muito usado no contexto da pandemia. Tem as questões construídas pelos alunos, além da gente mandar questões, mas colocar para eles fazerem questões, porque quando eles vão fazer questões, eles leem muito conteúdo e a gente vê essa capacidade de construção.
Todos esses instrumentos dependem da faixa etária, é claro, o relatório, que pode ser individual ou em grupo, a criação de exercícios pelos alunos, as provas escritas com questões objetivas, dissertativas, e no contexto do ensino remoto tem sido usado muito questionário, no Google Forms, né, os seminários, principalmente através das salas virtuais, o WhatsApp também agora tem essa possibilidade de abrir uma sala virtual para fazer esses momentos. O problema é que nem todo aluno tem acesso, a gente tem que pensar no instrumento de avaliação que dê certo para todos, para não ser injusto com uns em detrimento do outros. E aqui nós trouxemos, né, algumas possibilidades. Dentro do processo de avaliação, a gente tem o processo todo. No processo todo, nós temos as técnicas, nós temos os instrumentos e nós temos as formas de registro, né? Então, essa ficha, por exemplo, usada no contexto do ensino remoto, o professor tem a oportunidade, né, de ir marcando por semestre, nome do aluno, e aí, recebeu a atividade remota, manifestou dúvida pelo WhatsApp, respondeu às atividades e devolveu as atividades. Qual é a vantagem? Ele ter um mapa contínuo, ele pode deixar até essa ficha no computador e ele vai alimentando, às vezes ele não fez no mês de março, mas no mês de abril ele trouxe as duas e ele vai alimentando e vendo como é que está a participação dos estudantes ao longo de todo o processo. Não pode ficar sem registro. Se o Tribunal de Contas chegar no Estado, né? Alguém está com o microfone ligado, vamos manter no vermelhinho, depois a gente abre aí a gente fala. Se o Tribunal de Contas chegar no Estado, o Conselho Estadual fizer uma visita e não tiver acompanhamento e registro da aprendizagem, anula o ano letivo, tá certo? Então, isso que eu estou colocando é indispensável. Esse pode ser um sistema online? Pode. Quem não tem sistema online, usa ficha, mas usa. Não pode ser. Quantos alunos você tem? 30. Quem recebeu a atividade? Não sei. Quem devolveu? Também não sei. Quem está mantendo interação por aplicativo de mensagem? Não sei. Então, aquilo que nós conversamos antes, a educação não pode ser desenvolvida à moda Cristóvão Colombo. Quando sabia, saiu, não sabia para onde ia. Quando chegou, não sabia onde estava, e quando voltou, não soube dizer onde esteve. Aqui nessa fichinha sempre se complementa, porque aí o professor escreve o nome dos alunos que não estão correspondendo às ações de ensino remoto e que necessitarão de acompanhamento dos pais. Aí o professor já anota, entrega essa ficha para a direção, e aí a direção também já se torna corresponsável por essa mobilização. E a ficha da direção, né, que a gente sempre usa, tem aqui é a do aluno, é do professor. A ficha da direção aqui tem turma. Chega lá no final que o professor soma, ele coloca quantos receberam? Tinham 20 alunos. Quantos receberam? 18. Quantos manifestaram dúvida pelo WhatsApp? 10. Quantos devolveram? 17. Responderam 17. Quantos devolveram? Né? 16. Então, o diretor passa para a turma só simples. Turma, primeiro ano A, e coloca o número aqui. 18 receberam, 5, porque no final a gente tem o retrato da escola, sabe quem são os alunos que não estão correspondendo, aí busca ativa é isso. Busca ativa é ir atrás de quem não está correspondendo. É buscar apoio na assistência social, buscar apoio no conselho tutelar para poder fazer esse resgate com base no registro e no levantamento. Portfólio, né? O portfólio ele é muito usado na educação, nessas séries, assim, na educação infantil, no ciclo da alfabetização, porque geralmente a gente tem esse registro da nota, porque o sistema, se o menino for para uma outra rede, vai levar, mas o que ele evolui ao longo do processo é muito importante, é muito rico, e é formado pelo conjunto das atividades. Conheço vários professores do componente curricular de arte que estão com portfólio, né? Estão catalogando, em cada mês separa 5 atividades que vão compor o portfólio do aluno. Muitos professores de ensino religioso,
né? Professores de outros componentes também, que passam atividades práticas e eles vão registrando, vão ilustrando, colocam um depoimento da família, colocam uma ficha de atitude, colocam uma ficha de autoavaliação, e acaba se tornando um processo avaliativo muito rico. Tem o caderno, né? Muito importante, tanto o caderno do professor, porque é no caderno que ele registra, para avaliar, a gente tem que ter o registro, e tem o caderno da criança, que a gente chama caderno de aprendizagem, que são aquelas atividades-chave que compõem um caderno de registro que permite a gente ver, acompanhar a desenvoltura dele ao longo do processo. Tem os cadernos de produção de texto em língua portuguesa também, que são excelentes instrumentos de avaliação e que também dão muito certo no contexto do ensino remoto. Aqui é mais uma ficha, né? Se você vai trabalhar, você está aí, você tem, nesse semestre, você separou 20 habilidades para trabalhar, 20 ou 10, né? Porque tem o ensino remoto. Você tem o nome dos seus alunos e vai marcando o X, à medida que eles vão demonstrando que dominaram aquela habilidade, você vai marcando e você vai pontuando. Quem está acima de 60% verde, quem está acima de 50% amarelo, quem está abaixo de 50% é vermelho, para você poder ir identificando quem são os alunos que estão com mais dificuldade de aprendizagem. Tem a escala, né, de atitude, se a gente for ver aqui é uma escala, ó. O que eu preciso fazer para melhorar? Conversar menos, ser mais paciente, né? Aí tem tudo direitinho. Presta atenção no que a sua professora marca abaixo. No que eu estou indo bem. Aí a professora vai marcando. Segundo minha professora, eu estou. Senhores pais, aí dessa devolutiva. A escala de atitude, ela pode estar relacionada aos conteúdos atitudinais. Ela pode envolver também a família. A gente usou isso muito na educação infantil. E junto com as atividades, já ia uma escala de atitude, ajuda a compor o portfólio da criança, também é uma excelente estratégia. E a gente tem as provas, né? Que também são outros instrumentos. Mas não podem ser feitos de qualquer forma. Prova parece uma prova, né? Porque nosso sistema educacional está cheio de nome para dar medo. Prova. A gente fala em justiça, cadê as provas, né? Disciplina. Currículo não é currículo, é disciplina. Currículo não é matéria, grade curricular. Então, parece que foi feito por militar, né? Mas, enfim. Primeira coisa, uma prova tem que ter os dados da instituição. Uma prova sem cabeçalho é uma derrota, né? Cuidado com a organização. Porque é um documento, o aluno tem o direito de receber a prova. Aí leva seu nome aí pouco do mundo e, às vezes, com as coisas que não são muito auspiciosas, né? Os dados da instituição, o nome do aluno. Para fazer uma prova, a primeira coisa que o professor precisa saber é selecionar os conteúdos, objetivos, competências ou habilidades. No nosso caso, é habilidade. A gente avalia o que é mais importante. Eu não preciso avaliar tudo. Às vezes, um mês inteiro, você não dá conta de botar uma prova com 50 questões para saber se ele aprendeu tudo. Então, o que é o mais relevante para saber se o aluno aprendeu? Depois, eu preciso decidir sobre os tipos de questão e a forma de elaboração. Para fazer a montagem da prova, eu preciso considerar que precisa ter a chave de correção e as instruções. Quando eu entregar a prova, eu já preciso ter muito claro nessa chave de correção, para não ter aquela coisa de anulação de questão, e a aplicação e a correção. No caso, eles estão agora com esses módulos, e a revisão e a análise das questões. Um momento muito rico numa prova é o momento de corrigir as questões com eles. A gente não entrega só a prova, o que foi que eu errei, por que foi que eu errei. Então, muitas vezes, quando você explica onde foi que o aluno errou, ali você gera muito mais aprendizagem, porque ele está interessado em entender o que foi que ele errou, o que foi que não deu certo. E comunicar os resultados, como eu falei. Se você avalia, você tem a obrigação de dizer qual foi o resultado daquela pessoa. Seja ele um bom ou um resultado não satisfatório. Então, tem gente que acha que prova objetiva é só questão de múltipla escolha. Não é, tá certo? Prova objetiva, ela tem questão com resposta simples, né?
respostinha muito curtinha, que tem lá, vou dizer uma besteira aqui, mas não considerem, que é a questão do andar. Em que ano aconteceu não sei o quê? Que a gente não deve perguntar esse negócio de ano, né? Qual o nome do primeiro cientista que foi à Lua? Aí é uma respostinha assim, fulano de tal. Tem resposta curta de complemento, que é aquelas frasezinhas que a gente vai colocando para ele completar, no ano de tracinho. O pesquisador fulano de tal foi, né, responsável pela missão denominada tracinho. Tem as questões de falso ou verdadeiro e tem as de associação. Associa a primeira coluna de acordo com a segunda no que diz respeito aos estados físicos da água, né? Então, isso também é questão objetiva. E tem as questões de múltipla escolha, de resposta única, de resposta múltipla, de associação e marcação da alternativa, de afirmação incompleta, para dizer qual é a palavra que completa, de lacuna, né? Eu tirei esse bicho aqui do meio. De interpretação, para marcar a correta, e de inserção e de razão. As normas, né? Como é que eu faço para construir um item de questão objetiva? Primeiro, redigir 4 ou 5 opções para cada questão. Se você bota só 2 ou só 3, já é um tipo de questão que ela apresenta uma desvantagem. Quem é sortudo pode marcar pela sorte, e você não está querendo saber quem tem sorte. O objetivo da avaliação é você saber quem aprendeu o conteúdo, tá certo? Então, é preciso ter pelo menos 4 ou 5 opções. Redigir todas na mesma extensão. Tem gente que bota uma bem miudinha, a criança é esperta. A criança diz, essa não é. Uma médio, essa, a maior. Essa tá completa, só pode ser essa a maior. Então, cuidado, tem que ter a mesma extensão, todas têm que ser plausíveis. Senão você dá, tem coisa que é tão absurda numa afirmação que o menino diz nunca, né? Essa daqui jamais. Então, você está dando pistas para ele, né, acertar por esperteza e não para demonstrar o que sabe. Evitar incluir algumas palavras, como todo, nenhum, somente, nunca, isso é bizu, não é? Então, quando tem todo, nenhum, somente ou nunca, são palavrinhas-chave que às vezes as crianças já matam a charada, esse não é. Então, não incluir, né, nas opções corretas expressões como às vezes, geralmente, muitas vezes, é provável, pois eles sugerem um grau de incerteza, né, em que, em geral, a declaração pode ser verdadeira, justamente por essa questão desse aspecto. Construir as opções formalmente corretas do ponto de vista gramatical, concordância entre o tronco e as ações, cuidado, é o nome de vocês. A gente demora muito para construir uma identidade profissional. Então, nos municípios tem uma diversidade muito grande, tem pessoas que, às vezes, famílias que não sabem ler, e tem pessoas que têm uma formação boa e sabem avaliar a qualidade de uma prova. A gente viu uma professora hoje se manifestando que ela faz o seu trabalho bom, como ela gostaria que os outros educadores fizessem um trabalho com seu filho, né? Então, isso é muito importante. Se preocupem com o que vocês fazem, padronizar, né, as opções, elaborar questões que não contêm informação desnecessárias, que vão só cansar o aluno, cobrar em cada item apenas um aspecto do contexto, não misturar assunto no mesmo item, incluir no suporte o máximo de palavras a fim de tornar a opção mais resumida e não usar palavras sinônimo e tampouco ações que abranjam outras alternativas. Não usar o todos, né? Todas as respostas acima estão corretas, todas as questões anteriores, nenhuma das respostas anteriores, né? Isso aí a gente só usa para completar a questão, não é o ideal. Destacar a negativa quando empregá-la, né? Porque quando você não destaca a palavra não, às vezes a criança lê tão rápido que não consegue identificar que ali é uma negação e marca errado por falta de atenção. Prova não é pegadinha, né? Avaliação, prova, coisa séria. E incluir no enunciado tudo que a questão estiver pedindo. Qual é a vantagem? A vantagem é que você consegue fazer 10 questões numa prova e dá tempo para o aluno responder.
porque é de múltipla escolha. A desvantagem são os que acertam pescando, que é mais fácil pescar, eles fazem a marcação até nas mãos, nos dedos, nas batidas dos pés, né? Uma vantagem, ela é mais fácil para corrigir, uma vantagem, ela abarca mais conteúdo, né? Uma desvantagem, ela não avalia a coesão, a escrita, o desenvolvimento das ideias. Só para a gente ver que tem vantagem e tem desvantagem. Então, os pontos positivos das questões discursivas. Comparando aos objetivos, elas são mais fáceis de elaborar, é muito mais rápido você elaborar uma questão discursiva do que uma de múltipla escolha, né? Com 5 questões, 5 opções em cada uma. Ela dificulta mais a pesca, porque como ela é discursiva, ninguém tem as mesmas ideias e nem escrevem as mesmas ideias da mesma forma. A outra é mais fácil para pescar. Elas apresentam, né, reduzida possibilidade de acerto por sorte, ao contrário da outra, que os sortudos acabam acertando, tirando nota maior do que outros que até sabiam mais o conteúdo, mas ela também tem ponto negativo. É difícil corrigir, porque tem muito mais coisas para você ler, se você tem muitas turmas, dá mais trabalho. Ela desfavorece o aluno que não escreve bem, tem mais dificuldade, ela não permite a cobrança de uma grande quantidade de conteúdo. Não tem como a gente fazer uma prova discursiva de 10 questões, não é? Porque é muito grande e ela demora muito tempo para ele poder responder, né? Então, o ideal, às vezes, é que você mescle esse tipo de questões. Vou fazer uma prova, coloco 5 objetivas, 3 dissertativas, que você tem uma amostra boa de conteúdo. Então, para corrigir, para fazer a prova, redigir o item de tal forma que o conteúdo fique delimitado, preciso e claro, evitar escrever coisa, comente. Quem pede para comentar, o aluno pode comentar qualquer coisa, não está só pedindo para comentar. Fale sobre, ele nem vai estar para falar, ele está escrevendo, na verdade, né? Então, ele pode também falar qualquer coisa. O que você pensa de, Ave Maria, isso aqui é né? É confusão demais. Escreva o que você sabe. E se ele disser, não sei coisa nenhuma, você tem que considerar, você não pediu para ele escrever só o que ele sabe. Então, organizar logo toda a sua elaboração e a chave de correção, feita com antecedência, né, para identificar as falhas, não incluir informação desnecessária. Olha o estudinho de caso. Uma questão aqui. Bora lá, professor. Dê as principais características do povo brasileiro. Será se um aluno... Essa questão tá boa? O que vocês acham? Dê as principais características do povo brasileiro. Então, o que vai acontecer? As principais características do ponto de vista seriam físicas, intelectuais, sociais, psicológicas ou outras. Quantas características serão necessárias? Se um aluno escrever 3 e o outro escrever 6, todos os 2 responderem igualmente, vai valer a mesma quantidade de ponto por 2? Então, essa questão, ela não é uma questão que tem parâmetro. O que você vai considerar que é certo ou errado? Então, ela está muito incompleta. Ela está dando aí uma possibilidade, né, de previsões, desde o aluno responder corretamente ou de responder incorretamente. O texto, ele precisa estar claro e ele precisa ter parâmetros para você considerar o que é certo e o que é errado numa questão. Um exemplo de uma questão que tem parâmetro. Escreva 4 objetivos próprios que iniciam com a vogal A. Aí tem parâmetro. Primeiro, quantos objetivos são? 4. Então, quem escreveu 2 vai tirar meio ponto. Quem escreveu 4 vai tirar um ponto completo. E quem escreveu 1 vai tirar 0,25. Não são qualquer objetivos. Devem ser objetivos próprios. Aqueles que escreverem objetivos comuns vão errar a questão. Não pode ser com qualquer letra. Deve ser iniciado por vogal.
Então, é um exemplo de questão clara e construída a partir de parâmetro. Lembrem sempre disso. Então, para corrigir, também precisa ter chave de correção, né? Para você ver se vai ter esses problemas com antecedência. Corrigir questão por questão, eu sei que isso é difícil, né? A gente pega uma prova e corrige todinha logo. Fazer ajuste na chave da correção, sempre que você permitir que vai ter imprevisto. E no caso de querer julgar as respostas pelo todo, agrupar, né, em relação às questões, como definir essas respostas como ótimas, boas, muito boas, regulares ou fracas, né? Para você também não ser injusto com os alunos. Então, você também corrigir sem identificar, isso é importante, porque nós somos seres humanos. Quando a gente vai corrigir a prova daquele danado que quase mata a gente durante um mês, a gente vai com a vontade de vingança, vamos ser sinceros. Então, o ideal, por uma questão ética, é você não focar muito no nome. Evite olhar o nome, para você ser imparcial. Quando as provas forem numerosas, reler, né, para fazer os julgamentos. E é muito bom escrever pequenos comentários, porque quem erra quer saber por que errou. Se você é uma turma grande, você não tem condição de fazer pequenos comentários, os pequenos comentários são os que a gente mais aprende, né? A gente vê aquela coisa, toma aquele susto e se policia. Mas na hora de fazer a correção coletiva, você dá esses retornos que os alunos eles vão aprimorando. Qual o problema dessa questão, minha gente? Qual é o papel do administrador? O menino botou administrar. Está aqui, deve ser um... Eita, rapaz, tá tão pertinho para acabar. Eita. É, não é. Mas caiu só pra mim. A sala tá. Tá rolando. Não, grava. Vê aí se forma clara e precisa os critérios de correção. Então, para fechar, né, se a escola boa é a que reprova, o bom hospital é o que mata? Só para a gente pensar nisso, né? E agora nós vamos voltar para a Tereza de novo. Mudar de ideia em relação a Tereza ou vocês continuam ali firme? Ou alguém que não sabia responder, agora que está com coragem aí para poder dar sua opinião sobre a Tereza. Vamos conversar, minha gente. Senão eu vou mandar pedir café amanhã. Todo mundo tem que mostrar sua xícara de café logo no começo da reunião. Bora. Alguém mais gostaria de se manifestar sobre a Tereza? Lá está meu carrão, do meu passeio quando eu vou logo domingo. Chega lá, eu já procuro minha amiga, nós vamos andar e conhecer na cidade de Carrão Novo. Bora lá. Alguém mudou de opinião? Reprova ou não reprova a Tereza? Problema aí da Tereza, é só dizer se aprova ou não reprova, ou o problema é mais sério ainda. Como é que é essa escola?
Será se o problema da escola da Tereza, a gente viu lá, os profissionais têm problema de relacionamento, não conversam, não interagem. A gente viu lá que tem 2 partidos dentro da escola, né? Tem uma banda da escola que está com a direção e a coordenação, e tem a outra banda da escola que estão formando lá, que não estão de acordo com aquilo que a gestão e uma parte dos professores estão propondo. Ali também tem um problema de planejamento, o professor acha que planejar é besteira, não precisa ir para aquele planejamento, não é verdade? Tem uma parte que não gosta de ir para a formação. Então, será se os problemas que tem ali são só da Tereza? Será se aquela escola, né, da Tereza realmente está se organizando, está se estruturando como deve ser? Alguém abriu o microfone, graças a Deus. Foi eu Bora, mesmo. diga aí, querido. Será que foi só eu ou outra pessoa, professora? Foi você também e a Remédios, mas você fala primeiro, depois a Remédio, depois a Doriane também apareceu aqui, abriu um pouquinho, depois ela fechou. Não sei se ela vai querer falar. Bora lá. Podem falar também sobre a nossa apresentação, sobre o que vocês acharam. Nós estamos agora partindo para o fechamento, para a finalização do nosso momento. Acharam ruim o tema de hoje à tarde? Como eu lhe falei, professora, eu já tinha dado a minha opinião a respeito, né? Mas como você, ao conversar, você pode deixar mais clara a situação também, né, com relação à opinião. Porque essa situação que eu falei anteriormente é uma ação que eu fiz com relação a um aluno de minha sala, ou seja, os alunos, eles passam a ser pessoa da nossa própria família. É como a escola é uma família. Como a família não vai bem, você não tem como estruturar os restantes dos que estão na casa, né? Então, a escola não tinha um planejamento, a escola estava dividida, ficava difícil até para tomar decisão com relação ao caso da Tereza, né? Porque a escola não tinha estrutura. Certo. É um ver meu, né, professora? Obrigada, né? Vamos aqui para o nosso chat, né? Vamos ver se mais pessoas colocou aqui, já tem link de frequência. Tem uma pessoa aqui que não estava conseguindo ouvir. Conexão, coordenação e diretores, ter uma conversa com os pais para tentar entender a realidade dos alunos. Verdade, né? Esse contato, essa aproximação, ela é muito importante, né? Mais alguém gostaria de falar? Estou vendo uns rostinhos novos aqui, a Zélia, né? Tônia Maria, estou vendo aqui desde manhã. A Luzimar Alves está ali, a Paixão. A Francinete, aí, Francinete. O José está desde de manhã, sempre participando, né, José? Rosângela ali. Professora, boa tarde. Boa tarde. Como você estava falando aí sobre a situação da escola, professora, eu considero que a escola não é um jogo de futebol, né? Em que só um joga, o outro fica na arquibancada vendo os outros jogar. Então, todos fazem parte de uma equipe e todos têm que se juntar para poder ver o que está errado, onde deve entrar todo mundo, que escola é a família. Então, cada um tem que fazer a sua parte, principalmente para o bem de todos. Minha opinião. Isso mesmo. Muito bem, Zélia, né? Mais alguém? Professora, boa tarde. Boa tarde. Eu sou Francinete aqui, é o Francinete. Tá certo, Francinete. Pois é, professora, eu sou formado em pedagogia, a gente já tem uma larga experiência na educação, já também trabalhei como gestor,
na Secretaria de Educação, Hum. e eu vejo que o importante nesse todo esse processo educativo, eu vejo como uma necessidade grande para se começar realmente a ter resultados positivos, aqueles resultados que todos os professores, acredito eu, que querem, assim como as famílias querem para os seus filhos. Eu acho que o quadro das escolas individualizadas, cada escola, precisa vestir a camisa da escola, desde que essa escola realmente tenha um projeto, ele é um projeto único para o município. Então, cada escola vai fazer a sua parte, seja aquela escola de um menor número de quadros profissionais, com um menor número de alunos, seja aquela escola com maior número de alunos, como também maior número de profissional. Mas cada escola, cada profissional vestindo a sua camisa, desde o vigia, que está lá no portão recebendo o aluno, a zeladora, a merendeira que vai cuidar do lanche, o professor, o coordenador pedagógico, o diretor, todos trabalhar com um único objetivo, acredito eu, que a gente pode ter resultado. É bem verdade que nós estamos vivendo em um período muito difícil, um período realmente que é novo para todo mundo. Mas todos nós queremos acreditar que logo, logo, a gente vai estar com os nossos alunos em sala de aula. Então, nós precisamos realmente vestir esta camisa da educação, esta camisa da qualidade de ensino. Essa questão avaliativa, ela é um processo muito importante. Hoje, nessas atividades remotas, você recebe avaliações aí vindo das famílias que a criança não conseguiu responder, e aí a gente precisa ir a fundo para saber por que esta criança não respondeu a atividade, se foi falta de uma ajuda em casa, se foi um aluno daquela família que não tem estrutura de conhecimento suficiente para ajudar, se é uma falta de boa vontade da família. Então, é uma situação muito difícil, né? Mas acredito que, se os professores, os funcionários da escola se juntarem nessa causa, a gente consegue resgatar essas crianças que não conseguem responder às atividades e fazer com que a gente possamos ter, eu não diria um bom resultado, mas pelo menos um melhor resultado para o bem das famílias que precisam dessa qualidade de ensino. Tá certo, Francinete. Muito obrigada. Sabe as palavras, né? As suas. Acho que fecha muito bem nosso momento de hoje, né? Sintetiza muito bem, acredito que o desejo de todos nós, né? O seu e de todos nós. Eu gostaria de dizer que essa Tereza aí, né? Essa Tereza sou eu, tá bom? Então, meu nome era para ser Tereza, né? Mas meu pai quis homenagear o meu avô, e aí ficou Raimunda. Mas eu gosto de Raimunda também, né? Porque o nome, para mim, eu acho que o nome é a gente que faz o nome da gente. E eu comecei a frequentar a minha família, morar na zona rural, então eu sempre tive muita dificuldade para acessar a escola. E algumas escolas eu achei professores muito bons e acolhedores, mas professores também muito severos e às vezes muito sofridos e descontavam todo esse sofrimento, às vezes nos estudantes. Então, eu só aprendi a ler com 8 anos de idade, fiquei reprovada, fui vítima da distorção de idade série, de ser sempre a maior nas turmas, porque estava atrasada em relação aos outros, né? Mas eu tive muitos professores que me ajudaram, né? Que me enxergaram para além de um momento, de uma situação, e me proporcionaram situações através das quais eu tive a oportunidade de crescer. Sou muito grata a todos eles, porque a educação, ela transformou a minha vida, e através da minha prática eu procuro contribuir igualmente para que outras pessoas também tenham a mesma oportunidade que eu tive, tá bom? Então, muito obrigada por vocês não terem me reprovado, porque eu uso sempre esse estudo de casa, não digo no início, para não interferir, mas em alguns lugares aí que eu já usei, reprova essa Tereza, esculhamba essa Tereza, não quer ir para a escola, chega em casa, vai brincar, né? Ela está dizendo aí que não gosta da escola, conhece esse menino aí que não gosta de escola, dá um trabalho.
E vocês não, né? Vocês demonstraram que tem esse olhar afetuoso, inclusivo, responsável, e é disso que a gente está precisando, né? As coisas realmente não estão fáceis, é um momento muito difícil, a gente precisa ser solidário uns com os outros e seguir bem aquela questão da Madre Teresa de Calcutá que eu coloquei pela manhã, porque a gente possa superar essa situação que nós estamos vivendo da melhor forma, tá bom? Então, um abraço bem forte em todo mundo, um abraço virtual, né? Boa sorte, uma boa noite. Vão guardando aí as redes, Cléia, guardando aí o carrão aí, deixando pronto. Botando um peixinho para fritar, né? Olha aí a bicha deitada ali. Tudo de bom para vocês, né? Uma boa tarde e até amanhã. Viu? Amanhã aqui de novo. É nóis.